Olá a vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Me chamo Jonathan Dantas, sou aqui da cidade de Aurora, Ceará. Estudo no colégio da Leopoldina Gonçalves Quezado, cujo estou trabalhando um projeto que se chama Convida contra a Covid, Juntos Venceremos. E eu tive a oportunidade grandiosa de entrevistar médicos, profissionais da saúde e um dos coordenadores da FETRAS, aqui no nosso Ceará. Pois bem, o nosso primeiro entrevistado será Dr. Thales Barbosa, cardiologista da clínica Unicardio. Dr. Thales Barbosa, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre a máscara. Boa tarde. A máscara deve ser utilizada da forma mais correta possível. Se você estiver lidando com pessoas susceptíveis ou que tiveram contato com a pessoa doente, deve usar a máscara mais adequada, como essa minha, que é uma máscara que a gente usa mais de forma profissional. Para sua proteção, eu sugiro que usem a máscara de tecido chamado tricoline ou a máscara de TNT ou a máscara cirúrgica que é disponível nas farmácias, por exemplo. A máscara tem que ser bem ajustada ao seu rosto, evitando que fique escapando ar pelas laterais. E importante na hora de retirar a máscara é que você não toque na superfície externa da máscara, tentando pegar apenas pelo cadarço que fica na parte da nuca, levando então a um descarte com mais segurança. As informações sobre o coronavírus no mundo inteiro são apenas especulações baseadas em alguns estudos científicos. Mas como é uma doença muito nova, pouco se sabe sobre a evolução dela e o mecanismo de proteção. Acredita-se que haja um grau de imunidade depois que você passa a fase aguda da doença. Mas tudo isso ainda é muito incerto e só o tempo vai dizer quais são as condutas corretas, quais são o caminho a ser percorrido. Desde já agradeço, Dr. Thales, pela sua participação nessa nossa entrevista. O nosso segundo entrevistado será Ronald, um enfermeiro aqui da cidade de Aurora. Então, Ronald, nossa primeira pergunta para você, a gente gostaria de saber sobre o coronavírus, e se é verdade que a vitamina C ela ajuda na questão da imunidade. Bom dia, caro Jonathan. Quero inicialmente agradecer esse espaço para alguns esclarecimentos acerca do novo coronavírus. Esta doença que tornou-se uma pandemia mundial e que tem trazido muito sofrimento e angústia para as famílias com a perda de seus parentes acometidos por esta grave doença. Como sabemos, o SARS-CoV-2, ou mesmo chamado Covid-19, ele é um vírus novo que veio proveniente lá da China, da província de Wuhan, e que em pouco tempo ele se espalhou para todo o mundo. E que, de início, nós devemos ter como cuidado as orientações que os médicos e a Organização Mundial da Saúde ela tem trazido para todos nós, pois ela é uma doença nova que ainda não existe uma eficácia de uma medicação comprovadamente científica que venha a trazer a cura do paciente através de vacinas, pois ela trata-se de sintomas gripais que, através desses sintomas, vai acometendo o nosso sistema respiratório, se agravando a ponto de termos alguns sintomas básicos para a identificação dessa doença, como a falta de ar, como também a perda do olfato e do paladar, e também de tosse seca. Esses são os sinais principais para a detecção do novo coronavírus. E o uso de uma alimentação adequada e o consumo de vitamina C, eles são fortes combatentes para aumentar mais ainda a nossa imunidade, pois o nosso sistema imunológico
ele tem um mecanismo de produção de anticorpos que vai produzir em grande quantidade a ponto de lutar contra esse vírus e tentar eliminá-los o máximo possível. Prosseguindo, né? Então, Ronald, a gente gostaria de saber nessa segunda pergunta como é que se usa a máscara corretamente. E o que se recomenda para nós, usuários, né? Eu, como profissional da saúde, que posso dizer que no dia a dia e também para os demais, é que máscara à base de tecido, né? Ou seja, aqueles feitos de algodão, ou até mesmo de TNT, o tricoline, ele assegura você não propagar o vírus. E o que se deve no momento em que você, quando tiver com a máscara em mãos, é, antes de tudo, higienizar as mãos com água e sabão, ou até mesmo com álcool em gel, quando você tiver contato com as pessoas, ou até mesmo ir para algum local onde você vai resolver algum problema que seja essencial, é você colocar de forma adequada. Então, o que se deve neste momento é proteger toda e qualquer parte do corpo que tem orifício, principalmente as narinas e também a boca, olhos, né? Pois a qualquer momento em que nós tocamos com as nossas mãos, nós estamos passando, né, o contágio para elas, principalmente para nariz e boca. Então é importante que você adquira uma máscara, vede bem na altura do nariz, pegando a parte da boca e ajustando aqui ao longo da orelha. Quando você tiver toda essa parte aqui protegida, você estará prevenindo não só a sua saúde, como também prevenindo a saúde de tantas outras pessoas. Bem, Ronald, na nossa última pergunta, a gente gostaria de saber, assim, como é que eles são expelidos, né, assim, pelo ar e quanto tempo dura? O vírus SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a Covid-19, ele tem um alto poder de disseminação quando ele é expelido através dos aerossóis, que são as gotículas de saliva. E ao se tocar, ou se instalar em qualquer recipiente, ou barras, ou locais onde possa haver toque das pessoas, ele pode prevalecer não só horas, como também dias. Por isso, o reforço e a importância da gente sempre manter higienizado e ficar atento ao tocar em qualquer parte que a gente for, quando for resolver alguma coisa de essencial na rua. Então, muita cautela, pois se você tiver álcool em gel de bolso, passe assim que você tocar em algum local. Agradeço, Ronald, por esta entrevista que você pôde nos conceder. Agora o nosso próximo entrevistado será o Dr. Auricélio Pereira, aqui da nossa cidade, né, Aurora. Então, doutor Auricélio, né, como o senhor é dentista, a gente gostaria de saber como é o manuseio da pasta de dente dentro da nossa casa. Como nós sabemos, o creme dental ele é compartilhado por toda a família. Não só o creme dental é compartilhado, como a gente tem as escovas todas aglomeradas, juntas, umas das outras no banheiro, às vezes no ambiente exposto também a vaso sanitário e tudo mais. Então é importante o paciente que tiver algum sintoma de gripe, ele já separar a sua escova. Eu diria até mais, já agora, nesse momento, já que a gente tem casos de pacientes que não apresentam nenhum sintoma, já separar a escova de dente, né? E utilizar creme dental individualmente, porque o creme dental, quando ele vai ser passado de escova a escova, é um grande meio de propagação do vírus também, ok? A nossa segunda pergunta é sobre a higiene dos copos, né? Prato, colher, talher. Como é que a gente deveria, assim, nos orientar? De forma alguma, o paciente ele pode, quando ele estiver gripado, estar compartilhando o copo, qualquer utensílio doméstico, certo? Ou mantendo próximo dos outros, porque vai haver
a transmissão sim, o vírus ele é leve e ele tem mostrado o grande potencial que ele tem de contaminação, e isso é o que torna ele tão ruim para a saúde em geral, certo? Fazendo com que haja essa transmissão tão rápida. Então deixar copo separado, talher separado, prato separado, tudo separado quem estiver gripado e apresentar alguma sintomatologia. Agora, doutor, eu gostaria de saber sobre a higiene bucal, né? Como é que a gente deve fazer corretamente? Em relação à higienização bucal, é importante sim que o paciente mantenha a boa higiene. Porém, é mito dizer que a boa higiene vai impedir que o paciente contraia o vírus. A boa higiene é justamente para prevenir os problemas de boca e evitar que os pacientes precisem do dentista nesse momento. Aqui no consultório a gente está recebendo pacientes só de urgência e emergência, justamente porque agora é um momento que a gente está procurando se isolar, todo mundo se isolar e evitar o contato de pessoas. E o consultório odontológico é um ambiente muito contaminado. Nós estamos em primeiro lugar, digamos assim, na categoria de profissionais que estão sujeitos a contrair o coronavírus, porque a gente trabalha justamente na boca. E por último, eu gostaria de tocar naquele pequeno assunto, né, que é aquela coceirinha que dá assim entre o nosso nariz e as nossas faces. Como é que o senhor poderia assim, nos ajudar em termos de higienização desse tipo? Essa é uma pergunta da coceira no nariz, né? É complicado porque assim, as pessoas não estão acostumadas a usar máscara. Então vai dar aquela agonia respiratória, dá aquela coceira, principalmente também quem tem rinite alérgica, que tem uma coceira insuportável também. Então assim, primeiro ponto, se você tiver com a coceira no nariz insuportável, você primeiro tem que saber remover a máscara corretamente. Não adianta colocar a máscara aqui embaixo, usar a máscara abaixo do nariz. A máscara tem que cobrir o nariz e a boca e evitar também tocar na área externa da máscara. E remover a máscara pelo elástico e colocar num local limpo, seguro, não dobrando ela, colocando no bolso. Tá tudo errado, não vai servir de nada se for dessa forma. Desde já, obrigado, doutor Auricélio, né, por ter nos dedicado esse pequeno tempo, né, para nos dar essas orientações. O nosso último entrevistado será Joatan Magalhães, né, daqui da cidade de Aurora, né, um dos coordenadores da FETRA-S. Então, Joatan, a gente gostaria de saber como é que vocês estão orientando os trabalhadores rurais. Boa tarde, eu sou Joatan Magalhães, sou coordenador regional da FETRA-S no Cariri. A FETRA-S coordena todos os sindicatos rurais do estado do Ceará e aqui na região nós coordenamos 28 sindicatos. E o que nós estamos fazendo para colaborar com a prevenção e com o combate ao coronavírus, primeiro é orientando os nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais ao uso de máscara, a higienização das mãos, manter a distância necessária, principalmente os nossos idosos, aposentados e aposentadas rurais que precisam mensalmente ir até a cidade para sacar o seu benefício. Estamos orientando que, se possível, mande um parente ou alguém de confiança para que evite essa movimentação e possivelmente seja contagiado ou não com esse vírus. E como são um grupo de risco, que preferencialmente fiquem em casa. E também estamos pedindo àquelas pessoas que evitem visitar, né, as comunidades rurais, porque a gente sabe que o nosso serviço de saúde ele não é tão completo como a gente tem visto aí em todo o Brasil, e que pode consequentemente ter um colapso, e principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Então a gente pede que evitem essas visitas, que fiquem em casa. E também estamos pedindo aos nossos trabalhadores, as pessoas do campo, que evitem as reuniões de calçada, como a gente costumava fazer à noite, para que a gente possa se resguardar cada vez mais. E quando tudo isso passar, a gente possa ter uma vida normal, visitar o nosso vizinho, visitar o nosso amigo no campo. Então fiquem em casa, pedimos aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais que evitem aglomerações e que também só saia de casa, principalmente para a cidade, em caso de urgência. Obrigado, Joatan Magalhães, por ter nos dado esta pequena entrevista. E obrigado a todos os profissionais de saúde, né, que dedicaram um pouco do seu tempo para nos dar essas orientações. Por fim, finalizamos aqui o nosso pequeno vídeo, né, dessa orientação, né, para a nossa população de Aurora, como em geral do mundo inteiro.